que é um assunto um pouco delicado, é um assunto que está gerando muito conflito, né, no meio médico, porque infelizmente a gente tem ainda temos muitos profissionais resistentes às novidades que a gente está observando no que se diz respeito a proteína spike, né? E eu preparei um material aqui para vocês no grupo, justamente, né, porque a gente não consegue transmitir isso nas redes sociais, no Instagram, porque o Instagram ele bloqueia, né, sempre que a gente traz o assunto Covid. Eu não sei se vocês lembram, né, os seguidores antigos lembram que na pandemia tivemos muitos problemas quando a gente falava, de fato, orientava as pessoas sobre como de fato tratar a Covid, como de fato prevenir. Eu não falava nada demais e nossa página ela foi bloqueada por um período. Então a gente consegue ver que existe uma resistência, né, no meio médico e no meio social em relação à Covid. Então por isso a gente sempre que fala do assunto, a gente traz para meios mais seguros, vamos dizer assim, para a gente poder propagar esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos falar sobre proteína spike, principalmente para você que já teve Covid, para você que vacinou, você que fez a vacina, a gente precisa falar de alguns pontos muito importantes, tá? Boa noite pro pessoal do chat aí, sejam bem-vindos, Giane, Rosana, Amanda, deu uma atrasadinha, mas não foi atraso meu, foi um atraso de transmissão mesmo, porque o link aqui a gente tava com um pouquinho de problema, mas a gente conseguiu conectar. Boa noite para todos, Suzana, boa noite, Lilian, Carol, boa noite a todos, Ruda, boa noite, Meire, Elaine, sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa super aula. Preparei um material aqui fantástico para vocês, né? Não só vamos falar sobre a própria proteína spike, como eu vou ensinar para vocês como prevenir seu corpo de efeitos adversos da vacinação. Né? A gente sabe que a vacina ela tem um efeito adverso no organismo, né? As próprias produtoras, as fabricantes dos imunizantes alertam que de fato existem riscos após a imunização, né? Ficou muito estourado a luz aqui, não? Não precisa, tava bom, deixa sem. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Acabamos de começar, vocês não perderam nada. Boa noite, gente. Muito boa noite. Então, assim, a gente sabe que até as fabricantes, produtoras dos imunizantes, elas alertam que de fato podem existir efeitos adversos. Né? Os defensores extremistas da vacinação, eles falam que o efeito colateral das vacinas é muito baixo. E a gente sabe que isso não é real, né? A gente tá vendo muitos jovens tendo problemas cardíacos, a gente tá vendo muitos adolescentes tendo problemas respiratórios, inflamatórios, e muitos adultos com quadros de cansaço severo pós-Covid ou pós-vacinação. E hoje, após Covid, é um assunto que é real. Até na medicina convencional fala-se muito da síndrome pós-Covid, né? Ou long Covid, né? Como está sendo muito trabalhado nos Estados Unidos. Eu já falava da síndrome pós-Covid lá em 2020, 2021. Só que infelizmente, né? Tudo tem resistência no começo e hoje é falado abertamente. E eu quero trazer para vocês todo o meu estudo em relação ao assunto. Vários pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, que não pesquisam só a vacina, né? Eles pesquisam sobre a doença e o efeito dela na fisiologia do corpo humano. E eu quero trazer para vocês sobre isso. Eu quero falar sobre a proteína spike, porque é uma coisa que vocês vão escutar muito. Ela tem a ver com câncer? Pode ter. Ela tem a ver com aumento de índice de pessoas com doenças autoimunes? Também. Quantos pacientes que eu pego que são diagnosticados com doenças autoimunes pós-vacinação? Ou pós-Covid, porque eles já estavam com o sistema inflamado? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse detox, tá bom? Eu vou responder as dúvidas do chat assim que possível, tá? Mas eu vou aqui também trabalhando, né, o conteúdo para vocês, tá bom, gente? Muito bom. Pra quem tiver só vamos fazer um teste pra saber se vocês estão me escutando, se estão conectados mesmo. Clica no like aí pra ver se todo mundo tá atento e a gente começar. Boa noite, gente. Boa noite. Clica no like, o botãozinho do like aí pra ver se todo mundo que tá assistindo tá conectado. Vamos lá. Muito bom. Eu vou falar sobre o protocolo, tá? Vou ensinar pra vocês um protocolo que vocês vão fazer, seus familiares vão fazer. Não adianta por retorno aí, não adianta. É muito longe, não precisa. Eu não tô vendo a câmera, só vou ver o chat. Muito bom. Muito bom. Vamos começar, gente? Vamos começar? Boa noite pra quem já chegou. Muito bom. Show, gente. Legal, legal. Bom, vamos começar falando sobre a proteína spike. Primeiro, o que é a proteína spike? Vocês precisam entender o que é proteína spike ou proteína S. Né? Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, tá? Muito. A proteína spike ou proteína S-protein, né, que os Estados Unidos estão falando isso, ela vem do vírus, do SARS-CoV-2, que é o famoso Covid-19. Covid-19 é chamado Covid-19 porque foi no ano 2019 que começou a pandemia, né? E o Covid vem da palavra SARS-CoV, que é o nome do vírus, o nome que deram pro vírus. E a gente sabe que esse vírus, como é que ele influencia o corpo? Na sua membrana tem uma glicoproteína chamada proteína S, proteína spike. Porque o vírus, para ele afetar, ou danificar, ou destruir uma célula, o que ele precisa fazer? Ele precisa plugar, se juntar a essa célula e causar o dano nessa célula através de uma ponte. Essa ponte da célula e o receptor do vírus e o receptor da célula acontece através dessa glicoproteína, que é a proteína spike. Ou seja, se o vírus não tivesse proteína spike, não aconteceria tudo isso? Não. Por isso que eu falo que a proteína spike, ela está sendo muito estudada. Gente, a gente tem muito artigo científico sobre a proteína spike e está crescendo muito. Vocês não repararam que pós-Covid ou pós-vacinação, muitos jovens, põe no chat aí se vocês perceberam isso também, muitos jovens estão morrendo de problemas cardíacos, muitos atletas estão tendo paradas cardíacas. Eu conheço uma pessoa próxima, né, nossa família, que ela morreu por uma
hemorragia gástrica por conta da vacinação, tá? Então, isso é comum. Não adianta falar que isso é incomum, que tá tudo certo, que isso é raro. Não é raro. Vocês sabem que não é raro. Quantas pessoas que vocês conhecem que depois de vacinar ou depois de serem infectados pela Covid, na vida deles não é mais igual. O cabelo não para de cair, cansaço tremendo, essas pessoas saem se arrastando, não tem ânimo, desenvolveram depressão, desenvolveram ansiedade, a parte pulmonar e respiratória não tá mais legal, desenvolveram um tromboembolismo pulmonar. Vocês conhecem ou não conhecem? Põe no chat. Sim. Ó, Conceição sim, Carla sim, Valéria sim, o João colocou sim, né? Ó, a Letusa, aqui Rio Grande do Sul, pneumonia grave e fatais. Né? As infecções bacterianas, elas estão causando muito mais dano. A Cíntia colocou, eu infartei em 2022, mulher para infarto. Gente, é muito mais fácil você ver um infarto de um homem do que uma mulher. Vocês já viram, mulher infartou? É mais fácil, mas como homem infartar. Então, por que essas mulheres estão infartando? Sim, 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 Rosana, isso aí, gente. É comum isso daí, ó, meu cabelo não para de cair, a Maria Aparecida colocou aqui, tá? Isso não é só para quem vacinou. Isso também é muitos infartos, exato, né? O João colocou ali. O que acontece? Por que isso tá acontecendo, gente? Por quê? Porque essa proteína spike tá causando, é a responsável por tudo. Mas será que ela é a causa verdadeira? Não. Não. Porque se só a proteína spike fosse a responsável por todo esse quadro, todo mundo que se vacinou teria problema. A curto, médio prazo, a longo prazo pode ter se não fazer esse detox. Ou pós-Covid, tá? Então, vocês entenderam o que é a proteína spike, gente? Coloca aqui, tá? A função dela é se ligar a receptores de células. Principalmente células ACE2, angiotensinogênicas tipo 2, tá? Tá certo? E da onde vem essa proteína? Ela vem principalmente de dois fatores. Ou pela infecção do vírus, você teve o vírus e esse vírus, ela para se replicar no seu corpo, ele usa a proteína spike. E a segunda fonte da proteína spike é a vacinação. Só que existem tipos de vacinação. Por exemplo, as vacinas de RA mensageiro, como por exemplo da Pfizer, né, onde é transmitido uma dose baixa de proteína spike para o seu corpo criar anticorpo. Ou tem as vacinas de vetor viral, que é o vírus atenuado, como AstraZeneca, Janssen, Sputnik, a russa, né? Ou Convidência, né, que quem fez, né, pode ser. É porque você atenuou o vírus que tem a proteína spike, só que ela está no organismo. Ou as vacinas de proteína recombinante, como a Novavax, né? Ou a Covovax, o Coronavax, tá? Então, várias fontes, as vacinas, elas têm essa proteína spike, e é por isso que se essa proteína spike ainda está no seu corpo impregnada, você vai ter vários efeitos adversos. Quais efeitos você pode ter por estar vacinado? Quanto mais vacina você faz, mais proteína spike tem no seu organismo, principalmente se seu corpo não está conseguindo se limpar. O principal problema, o principal de todos, é uma disfunção endotelial. Doutor, o que é disfunção endotelial? Endotélio, para quem não sabe, é a camada interna dos nossos vasos. Chama endotélio. Nesses endotélios a gente tem muito receptor angiotensinogênico, que são receptores que regulam o quê? O calibre do vaso para regular a pressão. Então, quando você tem um aumento, você tem a proteína spike no organismo, o que acontece? Você tem uma disfunção endotelial. Ou seja, a camada interna do vaso, ela fica inflamada e você desenvolve o que a gente chama de endotelite. Inflamação da camada endotelial. E isso acontecendo, aumenta o risco de quê? De problemas de infarto, AVC, trombose e embolismos. Por isso que é muito comum. O sangue, não só o sangue muda sua viscosidade, como a parede dos vasos fica inflamada. Vocês entenderam isso, gente? Vocês entenderam isso? Tá? Aqui na minha cidade, inúmeras pessoas mortas por problemas cardíacos, tanto jovens como pessoas de terceira idade. Até adolescente de 15 anos teve parada cardíaca quando dormia. Sim, isso é real. Isso é fato. Isso está acontecendo. E é por isso que eu tô fazendo essa live para ensinar vocês como acabar com isso. Tá? Ok? Muito bom. Exatamente. Exatamente. Sem contar a parte vascular, você tem a parte coagulatória. A coagulação, ela também fica prejudicada. Isso aí, gente. Isso aí. Vocês estão vendo nos comentários aqui que a galera tá colocando? Isso é real. Pra quem não tá observando isso, olha aqui os comentários. Tá? Olha os comentários. Na coagulação também, por quê? Porque ela se liga à heparina e fatores de coagulação. Nós temos vários fatores de coagulação. É uma cascata que faz a coagulação dentro do nosso sangue acontecer. A proteína spike, ela se liga e atrapalha o funcionamento de proteínas responsáveis pela coagulação. Ou impedem ela de se formar, ou exacerbam a sua função. Ou seja, você pode ter tanto uma hemorragia porque seu corpo não consegue fazer coagulação, ou ela pode acelerar o processo de formação de coagulação, deixando seu sangue mais viscoso, seu sangue mais grosso, formando microtrombos que podem ir para o fígado. Outra coisa, o que eu tenho atendido de pacientes com trombose hepática. Vocês conhecem alguém com trombose hepática, gente? Vocês conhecem alguém com trombose hepática? Né? Muito comum, homens principalmente. Homens principalmente. Então, os médicos convencionais sabem que isso é fato, sabem que isso é realidade, porque eles estão observando o aumento do número. Mas, infelizmente, muitos não podem falar e associar isso à vacinação, porque parece que é feio falar mal de um efeito de uma vacina. E eu não tô falando para não vacinar, não tô falando pra você não vacinar. Só que eu sou contra a obrigatoriedade. Eu sou a favor, né? Eu sou a favor do livre-arbítrio. Porque, gente, o maior problema, como eu me posicionei na época da Covid para quem é novo, eu só fui contra a obrigatoriedade. Quem quer vacinar, tem mais que vacinar. Porque se você se sente seguro vacinando, eu quero que você vacine. Porque o poder de como você se sente, ele tem uma relação direta com a manifestação no seu corpo. Nossas emoções, né? Aquela pessoa que parece que atrai, sim.
Por que eu sou contra a obrigatoriedade da vacinação? Porque se eu não vacinar, isso não vai atrapalhar nada em você. Ah, não, mas se você pegar o vírus, você vai passar pra mim. Mas se você tá vacinado. Então, essa mentira que contaram, realmente, que me deixou mordido na época, tá? Isso é uma mentira. E hoje a gente sabe que isso é mentira. E o que enfraqueceu o vírus, de fato, não foi a vacinação. Foi o efeito imunológico de manada. Muita gente pegou, mais pessoas criaram resistência natural. A resistência natural é muito maior que a resistência, né, artificial ou através de vacina, tá? Isso é importante você saber. Essa é uma coisa que acontece, né? Vocês estão comentando aí, muito bom, né? Muito bom. Por que não proíbe? Gente, não tem como. Pressão alta. Por que agora vocês entenderam porque muitas pessoas que vacinam podem ter pressão alta? Por quê? Ele atrapalha o receptor angiotensina 2, que é o regulador da contratilidade dos vasos. Ou seja, você não consegue a pressão do sangue na parede arterial. Aí você vai no cardiologista, que não entende nada disso, e vai te dar um antihipertensivo, ao invés de buscar desinflamar o seu organismo. Outra coisa que a proteína spike causa, e muito, né, é a inflamação no corpo como um todo. Porque ela ativa receptores Toll-like, TLR, para quem é da área da saúde, vocês já ouviram falar disso. A ativação desses receptores que estimulam, recrutam, aumentam a produção de citocinas pró-inflamatórias no corpo de uma forma desenfreada. Seu corpo fica mais inflamado. Você começa a ter mais celulite, você começa a ter mais foliculite, você começa a ter mais dermatite, você começa a ter mais rinite, você começa a desenvolver artrite. Quantos pacientes nós temos que pós-vacinação, pós-Covid desenvolveram uma artrite? Vocês sabem? Vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Tá? Vocês sabem disso, ok? Outra coisa que a proteína spike tem relação direta é o quê? Falando de inflamação, miocardite. Pericardite, que é inflamação cardíaca. Vocês já ouviram falar, alguém que já teve isso também, tá? Quando eu falo de receptores Toll-like, falo de aumento da carga de inflamação, eu tô falando do quê? De doenças autoimunes, lúpus, endometriose, fibromialgia, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, síndrome do antifosfolípide, uveíte, Crohn, retocolite, Hashimoto. Olha que importante, pessoal. Vocês estão enxergando? Por quê? Porque a proteína spike ela está hiperestimulando a produção de citocinas pró-inflamatórias, desencadeando. E não é só aumentando a inflamação que a proteína spike causa tudo isso. A proteína spike, como qualquer proteína, ela é formada do quê? De vários aminoácidos. São os tijolinhos que vão formar uma proteína. Existe um mecanismo chamado mimetismo proteico. Mimetizar é copiar ou fazer igual. Quando o seu anticorpo ataca aquela proteína spike, que tem uma sequência X de aminoácidos, vamos supor uma sequência ABC, não é assim, mas ABC. Toda vez que esse anticorpo vê um ABC no seu corpo, ele vai atacar. Seu corpo ele é cheio de proteína. Então vamos supor que tem essa proteína ABC na sua tireoide. Seu anticorpo ataca quem? A sua tireoide. Causando uma doença autoimune. O meu corpo me combatendo. Por isso que a gente está vendo um surto de casos de problemas autoimunes. Olha que incrível isso. Né, a Lourdes colocou. Resumindo, o mundo está doente. Tá doente. Sim. A gente teve. A gente vai ajudar a gente. Quem tá desesperado, e calma. Eu vou te ensinar. Eu tô te mostrando o problema aqui que pode acontecer, mas eu vou te ajudar a resolver. Eu vou te passar um protocolo pra você fazer. Vou te passar um protocolo, tá? Essa inflamação ela pode ir até o cérebro, causando uma encefalite. 2 semanas atrás, um pai, que é meu amigo, ele me ligou: doutor, tá, meu filho, ele tá tendo convulsão, tudo mais. Levaram ele no hospital, colheram líquido, não tem bactéria, não tem nada, sei lá o que. Ele vacinou. Ou teve Covid recentemente. Teve Covid e vacinou. Quando foi fazer os exames, ele estava com uma encefalite sem causa aparente. Porque não tinha bactéria, não tinha vírus, então não sabe por que é. É uma encefalite autoimune por proteína spike. Quando a gente deu o diagnóstico para ele, fez o protocolo, essa criança voltou. Ela voltou para a escola, para a faculdade, na verdade, voltou a trabalhar. Em 1 semana de tratamento. Lógico, ela é mais jovem, consegue recuperar mais rápido, mas isso é importante. Isso é muito importante. Outra coisa que pode acontecer é disfunção mitocondrial. A mitocôndria, gente, ela fica dentro de todas as células do seu corpo. Ela é uma fábrica de energia. A função da mitocôndria, entre várias, é a produção de ATP, que é a nossa moeda de energia. O processo inflamatório da proteína spike, ela pode afetar as mitocôndrias. Então, quando eu tenho as fábricas de energia do meu império não funcionando de uma forma adequada, o que acontece? Eu tenho menos energia. E quando você tem menos energia, o que vocês acham que acontece no seu corpo? Coloca aqui. Estamos com mais de 1000 pessoas. Que legal, gente. Eu tô muito feliz. Não é pelo número. Eu tô feliz de tanto de pessoas que estão ampliando sua consciência. Estão realmente querendo, de fato, se limpar o seu organismo. Então, quando eu tenho menos energia, o que acontece? Eu fico cansado. Cansaço crônico. Perda de memória. Perda de memória. Eu tenho o quê? Quando eu tenho menos energia, eu tenho dificuldade de raciocínio. Aí vão te diagnosticar com TDAH. Vão te diagnosticar como procrastinador. Você começa a procrastinar. Acorda cansado. Vai, trabalha cansado. Volta cansado. A fadiga crônica, muito bem. E o que acontece quando o corpo está cansado? Você acha que o sistema digestivo, que é um dos sistemas que mais gasta energia no seu corpo, ele vai funcionar bem? Não. Ele precisa de muita energia para fazer o quê? Digestão,
absorção, metabolização e a excreção. Olha quantos processos metabólicos acontecem no seu sistema digestivo. Agora imagine um corpo com menos energia. Você começa a ter azia, você começa a ter refluxo, você começa a ter baixa de nutrientes porque o seu corpo não está conseguindo absorver. Olha que importante. Olha que importante isso. Aí você vai no gastro, ele vai te tacar um prazol da vida, usa por 30, 60 dias e volta aqui. Fez uma endoscopia, não deu nada. E pode aparecer H. pylori, por quê? Quando o estômago está mais fraco, se você tem histórico para H. pylori, a acidez diminui, aumenta H. pylori. Aí ele vai te tacar um antibiótico para matar essa bactéria. Aí vira festa do caqui dentro do seu organismo. Sua imunidade já está fraca porque você está sem energia. Você toma um antibiótico para matar um pouco de bactéria boa que ainda está te defendendo. Aí você começa a ter infecção de repetição. E sua saúde só vai piorando. Aí você pega uma pneumonia e fica internado. Você pega uma gripe que te derruba. Você pega uma candidíase que não vai embora. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Gente, pelo amor de Deus, sem política. A gente vai tirar quem tá falando de política. Então eu tô falando isso pra um grupo seleto aí, justamente porque vocês são chegados, né? Eu considero vocês chegados. Porque a gente é você que quer. É você que faz parte do grupo de pessoas que já tá esgotada. Tá de saco cheio de remédio pra sempre, tá? Quer viver a realidade, quer aprender como funcionam as coisas. Ok? Muito bom. Muito bom. Que legal. E o que mais acontece? Você começa a ter problema na autofagia. E agora eu quero que você preste muita atenção. Legal, vocês estão acompanhando, show, muito bom. Muito bom, show, gente. Adorei, muito bom. Autofagia é um processo no nosso organismo natural que acontece eu mesmo fagia. Quando eu destruo as próprias células, mas quais células? As células que estão estragadas, as células que não estão funcionando ou as células velhas. Que doença que te lembra? Põe nos comentários aqui quando eu falo de células que não estão funcionando bem. Hein? Qual doença vocês acham que está relacionada a isso? Que eu preciso da autofagia para destruir essas células. Muito bem. Muito bem. Câncer. O que é o câncer? É uma hiperproliferação de células anômalas. Muito bem. Por isso que a gente está tendo um boom de casos de câncer. Mas qual tipo de câncer? Não é sobre qual tipo do câncer. O câncer que vai aparecer é o câncer onde seu sistema é mais fraco. Pode ser um câncer de mama, pode ser um câncer de pâncreas, pode ser um câncer de sangue, um linfoma, leucemia. Muito bem, gente. Muito bem. Isso aí, Graça, leucemia, né? É isso. A proteína spike acaba com o processo autofágico. E mais, a proteína spike, ela aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica. O nosso cérebro é um dos órgãos mais nobres que tem. Deus fez ao redor dele, por ser tão sensível, uma camada, uma placa muito seletiva. Quando você tem um aumento de manifestação de proteína spike no seu corpo, essa barreira hematoencefálica, ela fica mais permeável. E o que isso faz? Mais toxinas podem acessar o seu cérebro. Você começa a ter confusão mental, você aumenta o risco de desenvolver demência. Quantos pacientes que eu já atendi que desenvolveram Parkinson, Alzheimer, pós-Covid ou pós-vacinação? Incontáveis. 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 Tá? Fez sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo entender por que isso está acontecendo? E a leaky gut aumenta a permeabilidade do cérebro, aumenta a permeabilidade do intestino. Consequentemente, você começa a ter problemas intestinais. Muito bom. Tá? Muito bem. Bom, agora é a pergunta que chegamos na parte importante. Chegamos na parte importante. Como é que eu faço para limpar meu organismo? Agora que vocês entenderam mais sobre a proteína spike. Como eu faço o detox, ou como eu destoxifico meu corpo? Isso aí, gente. Como eu destoxifico meu corpo dessa proteína? Como é que eu faço? Como é que eu faço, hein? TDAH, sim, a Adri colocou diagnosticado com TDAH. Né? Hipertensão intracraniana idiopática pode ter a ver? Com certeza, Ione. Aumento da pressão intracraniana por um processo inflamatório. O que é idiopático? Sempre que vocês ouvirem idiopático, é de causa desconhecida. Se é causa desconhecida, não quer dizer que não tem causa. Tá? Tive fístula, hipotensão licórica, que isso é de uma encefalite. Dores nas juntas. Está falando de mim em gênero, grau e número, impressionante. Então vamos aprender como faz. Vocês pegam papel e caneta aí. A Leda, problemas na visão, inflamação na retina, glaucoma, que é uma tumoração benigna, mas é um processo inflamatório. Jogren, falei Jogren sim, tá? Vamos lá, pegaram papel e caneta para ensinar para vocês como fazer o detox? Tá? Ele é muito simples, não é muito complexo e eu vou ajudar vocês a fazer, tá? Celíaco, sim, tem muita gente que virou celíaco. Gente, clica no likezinho aqui para eu ver se vocês estão conectados aí direitinho. Deixa eu ver aqui no retorno. Não tá aparecendo os likes para mim. Deixa eu dar F5. Ansiedade pode ser desencadeada? Sim. Depressão? Sim. Por quê? Você está aumentando a inflamação intracraniana. Tá? Agora tá atualizando. Muito bom, gente. Show demais. Muito bom. Estão prontos? Papel e caneta na mão? Vamos falar sobre o detox? Legal. Muito bom. Bom, primeiro, como é que a gente faz para neutralizar a ligação da proteína spike ao receptor ACE2, ou ACE2, que é receptor de angiotensina tipo 2? Você vai usar uma substância chamada quercetina, que eu sempre falo para vocês para quercetina. Tá? Eu sempre falo aí para vocês da quercetina. Tá?
quercetina. A quercetina é um antioxidante natural. Ele auxilia no tratamento, né, viral e também na modulação dos receptores imunológicos. Tá? Isso, gente, tá certo. Qual a dose que você vai usar? Você vai usar quercetina 300mg 2 vezes ao dia. Anota. Primeiro, quercetina. Segunda coisa. Agora eu preciso neutralizar a proteína spike. Como é que eu vou fazer a neutralização? Você vai usar NAC, NAC, N-acetilcisteína, que é o precursor da glutationa, que é a principal enzima de detoxificação no fígado, na fase 2, que é a fase da glutationa. 600mg 2 vezes ao dia. Eu posso colocar elas manipuladas na mesma cápsula? Posso. N-acetilcisteína 600mg 2 vezes ao dia. Isso. Outra coisa que é muito boa para neutralizar também a toxicidade é o quê? A berberina. Lembra que eu falei da berberina que ela tem uma função como se fosse um Ozempic natural? A berberina também atua no fígado. Vai usar 500mg 2 vezes ao dia também. Tá? Isso. Agora, como é que eu faço para diminuir a inflamação no meu corpo? Então a gente está atuando em tudo. Você vai usar a cúrcuma longa, 500mg, com piperina, 5mg 2 vezes ao dia. Isso é para reduzir a inflamação no corpo. Tá? Outra coisa que ajuda também na modulação da inflamação é o ômega 3. Você vai usar 2.000 gramas, ou 2.000 miligramas, perdão, ou seja, 2 gramas, uma vez ao dia. O que vai dar, geralmente, as marcas, né, Essential, Vitafor, né, eles têm esses produtos, né, essas marcas muito boas, que cada cápsula é 1.000 miligramas, 1 grama. Então você vai usar 2. Você toma depois do café da manhã ou depois do almoço. Agora, como é que eu faço para potencializar minha energia? Uma reação antioxidante e ajudar na disfunção mitocondrial. Você vai usar a coenzima Q10, 50mg, pastilhas, 3 vezes ao dia. Então, 50mg de manhã embaixo da língua, 50mg à tarde embaixo da língua, ou 50mg à noite. Como que eu gosto? Qual que é a melhor forma de fazer? Injetável. Injeção. 2 injeções de coenzima Q10 por semana, por 4 semanas. Você vai sair voando. A gente faz no instituto e o resultado é incrível. O ácido alfa-lipoico injetável também faz essa função para quem não tem a coenzima Q10. Ok? Ok? Agora, como eu faço para prevenir os problemas cardiovasculares e também destruir a proteína spike? Você vai usar natoquinase. A natoquinase é uma enzima que degrada proteínas, principalmente a proteína spike. Ela vem de alimentos fermentados como natô. Como é que você vai usar a natoquinase junto com outra enzima que é proteática? Que é a bromelina, que tem no abacaxi. Você vai usar 100mg de natoquinase com 500mg ou 150 de natoquinase e 500mg de bromelina. Você vai tomar em jejum. Por que em jejum? Porque se eu consumo ela, né? Se eu consumo ela com os alimentos, ela vai fazer efeito? Vai. Vai sim. Mas quando eu consumo ela com jejum, a absorção dela para a corrente sanguínea é maior. Vocês estão anotando? Falei pra vocês pegarem papel e caneta. A gente vai deixar gravado? Então vai ficar gravado, gente. A gente vai deixar o link pra vocês nos grupos, ok? É o mesmo link, tá? Tá bom. Pra quem não tá pegando, vocês estão muito dispersos, então foca aqui comigo, tá? Quem tem alergia à NAC não toma. Não toma NAC. Estou te dando várias alternativas, ok? Você pode fazer a glutationa injetável na veia, tá? Aqui no instituto a gente faz, aqui embaixo, né, que eu tô na plataforma, mas a gente faz o protocolo, é fantástico. Gente, é fantástico a melhora da pessoa. Fantástico. A pessoa tá deprimida, ela acorda bem. É fantástico, gente, tá? Tá bom? Outra coisa que ajuda muito a neutralizar as toxinas relacionadas à proteína spike, né, é a clorela e a espirulina. Você vai usar 500mg de cada um por dia. Ah, Hussein, ficou muita coisa. Mas por quanto tempo eu vou fazer esse protocolo? Se for via oral, como eu tô te falando, você vai fazer isso por 1 mês, a cada 6 meses. Então, 6 meses, fiz 1 mês. No próximo semestre, faço mais 1 mês exatamente esse protocolo. Tá? Ok? Agora, como é que eu faço para potencializar? Como é que eu faço para potencializar o processo de autofagia? Quem sabe? Qual que é a ferramenta mais poderosa para ativar a autofagia? Vamos ver quem que acerta primeiro. Vai, valendo. Vamos lá, valendo. Porque se eu ativar a autofagia do meu corpo, ele vai saber qual célula não é adequada e ele vai matar. Ele vai matar. Ele vai matar. Vamos ver quem vai acertar primeiro aqui. Hã? Cadê? Quem foi o primeiro? Olha ele. Jeane Ramos. E Elma Silva, foram as primeiras duas. E a Mary também, vou dar. A Mary ativa lá na comunidade. Jejum. Não existe uma ferramenta terapêutica mais poderosa do universo que o jejum. Gente, pra quem é novo aqui, eu vou repetir isso, quem me segue há mais tempo sabe. Que eu falo, sabe que eu sempre... Eu estudo o jejum há mais de 10 anos. Pelo menos, já falo 10 anos, já faz 3 anos. Faz uns 13, 14 anos que eu estudo cientificamente o jejum. Eu pratico o jejum já há 20 anos. Como um bom muçulmano, o muçulmano sempre jejua todo ano. Né? E não é qualquer jejum. Jejum pra valer. Inclusive, nós estamos no mês do Ramadã, que é o mês do jejum. Quando eu comecei a estudar o jejum,
eu entendi a magnitude, o poder e por que Deus obrigou o jejum em todas as religiões. Todos não tem uma ideologia espiritual que não tem o jejum como base. Não existe, gente. Se você segue uma que não tem o jejum, coloca aqui pra mim. Duvido, duvido. 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 Obrigado, Márcio. Duvido. E é por isso que a gente tá cada vez mais doente. Cada vez menos damos descanso pro nosso sistema digestivo. E não só isso. E não só isso. Não só não damos descanso pro nosso sistema digestivo, como entupimos o sistema digestivo de porcaria. Então a gente tá comendo cada vez mais e cada vez menos qualidade. Olha o perigo, gente. Vocês conseguem enxergar o perigo disso? Faça o jejum, 16 horas, 18 horas, comece com 14. Ah, eu não consigo. Se você não consegue, então você tá com um problema muito sério. É o contrário do que todos os médicos falam pra você. Que o normal é não conseguir. Eu te falo o oposto. O normal é você conseguir. Se você não consegue, ou você tá viciado em carboidrato, ou você tá inflamado demais, ou você tá desidratado demais, ou você tá sem eletrólitos no corpo. Seu cortisol tá alterado. Quem não consegue fazer jejum é porque tem algum problema de saúde. E precisa ser tratado. Tá? A Lana colocou aqui, estou encantado com o curso de jejum. Pra quem não sabe, a gente tem o maior curso de jejum da América Latina. Se chama Jejum, a Ferramenta Milenar. Eu não só falo sobre os protocolos, a frequência, falo sobre jejum e espiritualidade, jejum mental. Bem legal. Tá? Bem legal. Tem muitos, né? Milhares de pessoas já fazem parte ali. Tá? Não tem como. Inclusive, a gente pôs um material sobre jejum no grupo, né? Tem, quem tá no grupo tem. Você vai no link lá, você vai achar. Tá? Tá? Outras, isso já vai te ajudar muito. Tem mais ferramentas? Tem. Tem. A prata coloidal, que eu sempre falo pra vocês. A zeólita, que é uma rocha vulcânica para detox. Ela tira metal tóxico, ela tira todas as toxinas do seu corpo. A gente já falou de zeólita também? Acho que zeólita tem aula na comunidade. Na aula de desparasitação, falei da zeólita. Tá? Muito bom. Tô gostando muito do grupo. Vocês estão curtindo o grupo, gente? Coloca o que vocês estão achando do grupo aqui. Doutor, ganha massa muscular com jejum? Gente, é o maior mito. Nutricionistas estão contando pra vocês que jejum quebra a massa muscular. Gente, eu faço todos os dias, faço pelo menos jejum de 16 horas. Pelo menos. Todos os dias. Eu não tomo café da manhã. Mais da metade do meu peso é massa muscular. Eu peso uns 84, eu tenho 44 quilos, mais. Tem uns 45 no último bio, então 45 de massa muscular. E eu faço jejum todos os dias. Então, mano, vocês estão gostando, né? Que bom. Foi boa a ideia, né? Gente, porque a gente cansou de fazer publicação no Instagram e a gente não conseguiu entregar. Eu vou falar sobre isso. Segura aí que eu vou falar. Vou falar. A gente faz o conteúdo, por exemplo, aquele da inalação com acetilcisteína pra sinusite. A gente teve que postar ele 3 vezes. E eles tiram do ar. Falo de Covid, tira do ar. Como é que faz o uso da prata coloidal para quem quer fazer detox da proteína spike? Você vai usar 10 ml 2 vezes ao dia. Qual a marca que você vai usar? A prata coloidal só tem uma no mercado com a Anvisa, tá? É a Alma Cura. Alma Cura. Vai lá no Instagram, Alma Cura Oficial. Eu uso deles. Eles são fantásticos. Lógico, a prata coloidal mata vírus, mata verme, mata fungo. Ela tem essa função antimicrobiana. Quem tá gostando aqui, aperta no like, eu quero saber. A gente tá com mais de 1.200 pessoas? Quero ver a gente bater 1.000 likes. Quero saber se vocês estão gostando aí. O pessoal colocou no chat pra vocês. Tá? Ok. O que mais otimiza a autofagia, gente? Exercício físico. Treino. Treinar. Treinar vai te ajudar muito. Agora, tem um estudo aqui que eu separei, não vai dar pra compartilhar com vocês, né? Isso tem artigo científico? Tem. Eu vou mandar pra vocês, eu vou mandar no chat aí, copia o artigo. Quem quer estudar sobre a natoquinase, pra quem não fala que não tem artigo científico, mandei aí, fixa. Você consegue fixar? Aqui, deixa eu... eu não consigo. Vê aí, você achou? Acabei de mandar. É um link. Ó, gente, vou deixar o link pra vocês aí, ó. Achou? Fixa. Tá. Quem quer artigo científico sobre a natoquinase? Tá aí. Gente, é um estudo fantástico. Gente, olha como coisas tão simples podem fazer tanta diferença. Você poderia ter problema com um infarto, uma miocardite, e simplesmente fazendo esse detox, você não teria mais problema algum. Uma outra coisa que é importante também citar, eu anotei aqui, né, é a reposição da vitamina D, que isso daí eu sempre falo pra vocês, eu não coloquei aqui na live, mas é importante. Nesse mês, anota aí, pra quem não toma vitamina D, você vai tomar vitamina D 10.000 unidades, com 200 microgramas de vitamina K2, de preferência sublingual, todos os dias por um mês. Pra quem não toma vitamina D, você vai fazer essa dose. Tá, vamos falar sobre marcador, 2 exames no sangue que você tem que ver se você tá pra ver que a proteína spike pode estar causando um processo inflamatório no seu organismo. Primeiro, fibrinogênio. Se ele tá acima de 380, você tá com risco aumentado, um risco maior para ter um problema cardiovascular. Lógico, o risco aumenta, de fato, ele é mais agudo, mais próximo quando você tiver mais de 500. Mas o nível ótimo é abaixo de 380. O segundo é o dedímero, que ele tem que estar abaixo de 500.
Ah, que tem gente que tá assistindo com delay. Tem uns comentários aqui. O pessoal tá perguntando sobre o Guardmax. O Guardmax é o suplemento que a gente desenvolveu pra imunidade, tá? Ele vai voltar. A produção, a gente voltou, né? Esse estoque acabou de uma forma abrupta, vai voltar semana que vem, tá? Foi sucesso, tá? Deixa o like aí, tá? E a ivermectina, hein? E a ivermectina, hein, gente? Por que eu não falei da ivermectina? Eu deixei isso pro final. Vamos lá, vamos falar, vamos encerrar com a ivermectina. Ozonioterapia é muito bom também. Também entra no protocolo fácil, tá? Não é todo mundo que tem acesso, tá? E a ivermectina, hein, gente? E a ivermectina? Guardmax 8 anos pode tomar? Pode, Fran? Pode dar tranquilo. Ok? O carvão ativado ele entra no lugar do zeólita. Você não precisa usar os dois, usa um ou outro. Ok. Tá legal. Agora, os frequenciais também são muito bons. Olha, Elisa, tomando Guardmax. Gente, a gente tá tendo muito feedback positivo. A gente acertou em cheio na forma. Muita gente conseguindo melhorar sua imunidade. Isso é muito bom. A Toninha, fiz cirurgia de válvula mitral. Pode ter sido causada pela proteína spike? Pode, com certeza. Você faz o que calcifica a válvula, pode ela parar de funcionar. Vamos falar sobre a ivermectina? Vamos falar sobre a ivermectina? Por que eu não coloquei ela no protocolo? A ivermectina funciona? Eu não sou nem Bolsonaro, nem Lula, não sou nada disso. Ela funciona? Funciona, porém. Funciona, porém. Tá? Filha, 3 anos, pode usar? 3 anos não precisa, tá? Pode, mas não precisa. Você pode abrir a cápsula, colocar na água e dar, pode. Tá? Tem um porém. Porque a ivermectina ela pode ter efeitos adversos, ela pode sobrecarregar o fígado. Então se a pessoa, lembra da live de fígado que eu fiz pra vocês? Se a pessoa ela tem um fígado sobrecarregado por uso de Roacutan, por alcoolismo, por comer errado, né? Porque está intoxicado com metais tóxicos, e você dá ivermectina num período médio prazo ali, pode sobrecarregar muito o fígado. Doutor, meu Guardmax tá acabando, renova esse estoque em semana que vem já. Tá? Então, por que eu prescreveria o Guardmax, gente? Guardmax ivermectina. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem tantas ferramentas que tem um efeito melhor que a ivermectina e sem efeitos colaterais que eu prefiro que vocês sigam esse protocolo. Aí o pessoal colocou o link do Guardmax aí pra vocês. É só chamar em equipe, você pode reservar, tá? Porque a gente tá com uma lista de espera gigante ali pro Guardmax. Então talvez a gente libere o lote, pode acabar rápido. Então clica no link, chama a equipe pra reservar também, tá? Azul de metileno é uma forma? É uma forma, tá? Mas, gente, não tem segredo. Marildo, é o que eu falei. Funciona, funciona, tá? Mas em algumas pessoas ela pode dar sobrecarga hepática. Por isso que eu não falo, todo mundo use. Quando que eu usaria, talvez? Eu usaria, talvez, num quadro que, apesar de todo esse tratamento, a gente ainda tá tendo sintomas. Tá? Não, o Guardmax não substitui o protocolo inteiro, né, gente? O Guardmax, ele é focado, ele tem a B9, B12, vitamina D, K2, zinco, selênio, magnésio, vitamina C, arginina e própolis verde. Ele tem os top 10. Tá? E ele é voltado pra imunidade, não pra detox de proteína spike. Quem sabe a gente não faz uma fórmula pra isso depois, né? Não dá pra gente falar proteína spike abertamente, né? Tá bom? Ok. Bom, quem não segue nossa página do YouTube, segue aí. Fortalece nossa página também. E deixa seu like pra saber se vocês gostaram. Gente, vocês gostaram da aula? Clica no like, eu vou saber agora. Agora é o saldo. Vocês gostaram da aula? Porque tem mais de 1.200 pessoas. Se a gente não ter 1.000, vai, 1.100. Porque tem 200 pessoas que não gostaram da aula. Hein? Vocês gostaram? Vocês estão aproveitando? Gente, a gente tá fazendo com muito amor, com muita entrega, né? E amanhã tem live, gente. Amanhã tem live às 20 horas, gente. Pega seu último exame de sangue amanhã e vem na live. No Instagram, não vai ser no grupo, vai ser no Instagram. Às 20 horas eu vou te ajudar a enxergar o seu exame de sangue como muitos médicos não enxergam. E você vai ver por que muitos sintomas que você tem ninguém diagnosticou ainda, porque eles não sabem olhar exame de sangue. Vocês vão ver como um simples hemograma fala muito sobre sua saúde. Vamos se encontrar amanhã na live? Vamos fazer tumulto na live amanhã? É isso aí, gente. Fico feliz que vocês gostaram. Né? Quem não quer deixar like também, tô brincando, não precisa. Né? A gente não espera reconhecimento dos outros, né? A gente sempre busca agradar o nosso Senhor, contribuindo, né? Daqui eu tranquilo que eu dei o meu melhor e eu tenho certeza que isso funciona. Eu quero que você leve isso pra sua casa, porque as pessoas da sua casa vão se beneficiar, tá bom? Espero que vocês aproveitem muito o conteúdo do grupo, que a gente tá fazendo com muito amor também. Assim, eu sei que muitas pessoas não têm acesso a médico que tem essa visão. Não vou falar médico bom, não é sobre ser bom, não. Que tem essa visão. Então, por isso que eu quero levar pra vocês. Eu acredito muito nisso. E se preparem que amanhã a gente vai começar um movimento muito legal na internet. Fiquem ligados na nossa página do Instagram. Quero agradecer a todos pela participação, pela presença. Amei estar com vocês na segunda noite. Vai ficar